Olá, meus queridos amigos e amigas que assistem esse canal. Pois é, Arthur do Red Bull Bragantino no Palmeiras de novo. Vem comigo que a gente precisa conversar. Saiu uma notícia agora do UOL com o PVC falando que o Red Bull Bragantino ele aceita vender o Arthur pelo mesmo preço que ele iria ser vendido pelo Oriente Médio, que seria 10 milhões de euros, né? O Bragantino fala que a notícia se espalhou, enfim, soltaram, né, no ventilador que seriam 15 milhões de euros, mas não, são 10 milhões de euros. E tem também uma observação que o PVC ouviu conversando com dirigentes de que o Brasil ele valoriza muito mais jogadores que estão em outras ligas, ou seja, ligas de outros países, do que da liga aqui do Brasil. Por exemplo, o Palmeiras não se importou em pagar 10 milhões de euros no Flaco Lopes, mas se importa de pagar 10 milhões de euros no Arthur, por exemplo. E assim, sucessivamente, isso acontece dentro do mercado nacional, dentro do Brasil. Um ponto que eu gostaria de acrescentar aqui nesse vídeo é que realmente eu concordo com isso, com essa observação, mas é algo que a gente fala aqui, principalmente na mídia alternativa, que é muito difícil hoje em dia ter essas transações dentro do mercado nacional para você reforçar o rival. Então, a justificativa dos times é essa. Um exemplo agora é o do Alan, do Atlético Mineiro, onde o Atlético Mineiro fala e é muito enfático de que o Alan não será reforço do Palmeiras e de nenhum time do Brasil. Né? O Atlético Mineiro ele não está disposto a negociar o Alan para fortalecer um rival direto a título de competições, né? A título de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Então, realmente, essas transações elas são muito mais difíceis, uma vez que os times não estão dispostos a liberar os jogadores, enfim, que são aí da primeira prateleira. Mas, nesse cenário, se o Palmeiras pagar os 10 milhões de euros e tem uma condição de que o Arthur quiser vir para o Palmeiras, o Bragantino libera. Então, são essas condições que o Bragantino impôs, né? Se o Palmeiras pagar esses 10 milhões de euros e tiver a vontade do jogador, tiver o interesse e o desejo do jogador, o Arthur é jogador do Palmeiras. Tem uma linha do tempo, gente, que eu tenho aqui no meu raciocínio e eu quero passar para vocês, que eu quero muito saber sua opinião. Então, deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante para mim, para a gente ter esse debate, para a gente ter esse canal aberto aqui. Ontem, na live da Pitaco, a gente falou sobre o interesse do Newcastle, time da Premier League, no Giovani, né? Então, inclusive, olheiros do Newcastle, da Inglaterra, vieram para o Brasil, principalmente no jogo de ontem, Palmeiras e Guarani. E o jogo de ontem foi o primeiro jogo que o Giovani entrou como titular. Então, aí já é um ponto, né? Então, tem toda essa questão do Endrick, é claro, mas teve esse contraponto que ontem me chamou bastante atenção, que o Giovani já entrou como titular, sendo que os olheiros do Newcastle vieram para cá ontem justamente para acompanhar essa partida dele, onde ele entra de titular. E a tendência, é claro, dos times europeus focarem novamente no Giovani, né, nos próximos meses, principalmente por conta da janela no meio do ano. Bom, sobre isso, o Palmeiras busca uma negociação de no mínimo 20 milhões de euros para começar, né, a conversar, para começarem as negociações. E a multa do Giovani é de 60 milhões de euros e o Palmeiras tem 90% dos direitos do atleta. Então, fazendo essa linha do tempo, esse comparativo, a gente pode tentar apurar algumas coisas e tentar, é claro que a gente tenta entender o que acontece em volta dos bastidores, mas isso
só me faz sentido a vinda do Arthur, ao meu ver, ela só faz sentido se realmente o Giovani for negociado, né? Se o Giovani tiver uma eventual saída no meio do ano, eu consigo sim ver com bons olhos a chegada do Arthur. É bem verdade que é um atleta que já está na sua maturidade, né? Na sua maturidade de nível técnico. Ele assumiu a camisa 10 do Bragantino. Ele é um bom jogador, eu acho que ele joga muito bem, eu acho que ele... eu falei no meu outro vídeo que eu acho que o Giovani tem mais potencial e o nível técnico do Giovani é acima, mas não dá pra gente falar que o Arthur é um jogador ruim, que não entrega, que não desempenha bem, que não faz gols. Se a gente for colocar na mesma moeda aí também, o Arthur, como o Giovani, é um canhoto que joga pelo setor direito, pela ponta direita, e tem características muito parecidas com a do Giovani. Gosta de driblar, né? Gosta de finalizações de fora da área, né? Tem o 1 contra 1, né? E, enfim, são características parecidas. Então, neste cenário, eu acho que a vinda do Arthur, ela é benéfica para o Palmeiras e faz sentido. Faz algum sentido do porquê o Palmeiras estaria atrás desse jogador, né? Tem um contraponto também que o Arthur ele foi revelado pelo Palmeiras, ou seja, o Palmeiras vendeu o Arthur para o Bragantino e numa dessa o Palmeiras teria que recomprá-lo. Então, isso é algo que não é muito comum. Então, tem esse contraponto também. Então, se a gente for encaixar as peças e se esse quebra-cabeça fizer sentido, eu consigo entender o porquê o Palmeiras está atrás do Arthur. Porque o interesse do Palmeiras no Arthur. Comenta aqui embaixo, gente. Quero saber se esse meu quebra-cabeça faz sentido para você também. Vamos tentar desvendar juntos e vamos, enfim, acompanhar a novela dos próximos capítulos aí entre Arthur, Palmeiras, o próprio Alan, né? Cada hora, enfim, veiculam uma notícia diferente. Mas eu tentei aqui seguir um caminho, seguir uma linha de raciocínio. Eu queria compartilhar aqui com vocês e eu gostaria demais da ajuda de vocês, enfim, comentando. Deixa o seu like, que isso me ajuda muito, muito, né? É um indicativo que você tem gostado do conteúdo que eu tenho produzido aqui no YouTube. Compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Isso também me ajuda muito. E os meus vídeos ao longo da semana para a gente trocar essa ideia super legal que a gente vem trocando e vem se conhecendo mais. Tá bom, gente? Então, super beijo para vocês e avante palestra.